Fala, povo de Deus, estamos aqui gravando mais um vídeo, trazendo mais uma reflexão para nós, né? Hoje um pouco diferente, um bonezinho aqui, para esconder o cabelo grande, né? Porque não está podendo cortar. Mas queria trazer para nós nesse vídeo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso espírito, né? O Espírito Santo tem ministrado fortemente em nós acerca da palavra. Porque todo cristão que é cristão, ele não tem mais uma visão natural e nem carnal do mundo e das coisas que acontecem ao seu redor. Todo cristão ele tem um olhar bíblico para tudo que acontece na sociedade, dentro das igrejas, o que está acontecendo no mundo, né? Então a nossa visão como cristão é bíblica, é uma visão do céu, é uma visão celestial, é um entendimento sobrenatural, onde a gente tem uma visão diferente de outras pessoas dessa terra, né? Não somos melhores, porém temos uma visão bem mais ampla, bem mais discernida do que realmente está acontecendo por trás das situações, né? E se a gente parar para analisar biblicamente, estamos vivendo praticamente os últimos dias, né? A Bíblia tem se cumprido em quase todas as esferas do que ela aborda, né? E uma dessas é que eu quero trazer nesse vídeo aqui para nós, uma reflexão sobre apostasia. Todo mundo sabe o que apostasia é: o abandono da fé. Quando uma pessoa abandona a fé, é porque ele apostatou. E por um bom tempo, eu pensei que apostatar era sair da igreja, voltar para a velha vida, praticar as coisas que a gente praticava antes de Cristo, né? E eu pensava que a pessoa que desviou, que a gente chama de desviar, né? A pessoa que se afastou de Deus e saiu da igreja é que de fato tinha apostatado. Mas Deus tem ministrado ao meu espírito ultimamente que nós estamos numa apostasia moderna. Como que é isso, Thiago? Uma apostasia moderna? Sim, uma apostasia moderna. Por exemplo, o que Deus ministrou em nós, né, por meio da sua palavra, é que a apostasia moderna, ela é o abandono da fé verdadeira em Cristo Jesus, quando o indivíduo ainda está dentro do templo, ainda frequenta cultos, ele é assíduo nos cultos, porém a sua fé não está mais fundamentada em Cristo Jesus. Porque a gente sabe que a fé verdadeira é aquela fé que Cristo é a base, Cristo é a centralidade, Cristo é o centro dessa fé. Então essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é toda aquela que é fundamentada em Cristo. Logo, Cristo se torna suficiente para todo aquele que tem uma fé verdadeira. Cristo é a suficiência para nós. Cristo é tudo que nós precisamos. Mas a apostasia moderna, ela acontece praticamente nesses detalhes. O cara está na igreja, ele vai nos cultos, ele participa das orações, porém, Cristo não é mais suficiente na sua vida. E aí esse cara, ele busca subterfúgios, ele busca outras coisas para preencher, sendo que Cristo e a sua palavra não está sendo suficiente para satisfação desse homem, desse indivíduo, né? Então essa é a apostasia moderna. Os indivíduos têm comportamentos religiosos, participam dos cultos, participam das reuniões, participam das orações, são dizimistas, são ofertantes, porém a sua fé não está fundamentada 100% em Cristo. Cristo não é suficiente para essa pessoa. Então essa é a apostasia moderna. O cara é crente, dizendo que é crente, participa dos cultos, mas Cristo não é mais suficiente na vida dele. Então essa é a apostasia moderna, né? Cara de crente, roupa de crente, mas Cristo não é mais suficiente. E a gente tem visto isso não só na vida dos cristãos, mas a gente tem visto isso em muitos altares, em muitos púlpitos, né? Onde as pessoas têm substituído o Evangelho, substituído Cristo,
por outras coisas, filosofias, livros, livros de autoajuda, psicologia, esses subterfúgios, eles servem para te dar uma noção, um entendimento, para facilitar a nossa compreensão, mas isso nunca vai substituir o Evangelho, nunca vai substituir Cristo das nossas vidas, porque cristianismo é Cristo no centro, e todo aquele que confessa ter fé, a fé tem que ser em Cristo Jesus e Ele é suficiente. Porém, não é isso que nós temos visto. A gente tem visto que muitas pessoas elas estão na igreja, elas vão aos cultos, Cristo não é mais suficiente, sua palavra não é mais suficiente, o sacrifício de Jesus na cruz não é mais suficiente, aquilo que Ele fez por nós, o perdão que Ele, com que Ele nos perdoou, parece que não é mais suficiente, o seu poder, a sua cura, o seu milagre, parece que não é mais suficiente. Então, a apostasia moderna, ela é o indivíduo que não crê 100% em Cristo Jesus. Ele até diz que acredita em Cristo, ele até diz que tem fé em Cristo Jesus, mas Cristo não é mais suficiente. Então, se a tua busca é por outras coisas e não é por Cristo, pode ser que você está se enquadrando no cumprimento da palavra que vai estar enquadrando essa pessoa na apostasia, que é o abandono da fé. Por muito tempo, querido, eu me enganei achando que era todo aquele que saía do templo, parava de frequentar os cultos, parava de ir ele voltava à velha vida. Eu pensava que esse que era o apóstata, mas o apóstata não é esse. O apóstata é aquele que não vê Cristo como suficiente. Aí a gente, pastor, mas você está falando isso fundamentado em quê? Fundamentado na palavra, querido. Quando você vê aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, ele vai falar bem assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, nos últimos dias, alguns abandonarão a fé continuando dentro do templo, participando dos cultos, mas Cristo não é mais suficiente. Ele passa a acreditar em falsas verdades, em falsas pregações, onde a pessoa é atraída pela sua ganância, né? Vem que Deus vai te dar, vem que Deus vai fazer, e vem, faz, me dá, que Deus vai te dar. Então, a gente tem que parar um pouquinho e analisar. Cristo é suficiente na tua vida ainda? Cristo está sendo a pessoa mais importante na tua vida? Cristo é a pessoa que tem o valor, que está acima de tudo para você? Então, isso é para a gente refletir nessa noite, nesse vídeo, nessa noite, é acostumado a pregar nesse vídeo, né? Então, para um pouco e pensa, cara, será que Cristo está sendo suficiente para você? Cristo, a sua palavra, o sacrifício na cruz é suficiente para você? Ou você está em busca de outra coisa, se enganando que é Cristo, mas na verdade você está buscando tudo aquilo que Ele pode te dar? Então, reflita sobre isso. E o texto está aqui, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Né? E a Bíblia está se cumprindo, querido. Outro texto que mostra que a palavra de Deus está se cumprindo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, vai falar bem assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, olha só, aparentemente
de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis ou vulneráveis, né, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, olha só, a gente percebe que esses pecados aqui, que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo aqui, esses pecados aqui não são de homens lá de fora, não são de homens ímpios lá de fora, mas o apóstolo Paulo se refere a esses pecados aqui como pecados da igreja. Então, nos últimos dias, esses vão ser os pecados que a maioria dos que se dizem cristãos vão cometer. Não é de fora, querido, é de dentro. E se você parar para analisar e perceber, e ter uma visão bíblica e por meio do Espírito, com discernimento, você vai perceber que esses pecados aqui, a maioria não está fora da igreja, está dentro do templo, dentro da igreja, querido. Então a gente precisa parar um pouco e analisar. Cuidado, cara. Será que Cristo é suficiente? Será que você está conhecendo a verdade na íntegra como ela é? Ou você está acreditando em falsos profetas, em falsas mentiras, em falsas promessas que Deus vai fazer isso e aquilo, vai te dar isso e aquilo? Cara, Deus te chamou para conhecer Ele. Conheça-o e prossiga em conhecê-lo. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, fique ligado que a apostasia moderna é aquela apostasia onde nós temos cara de crente, nós participamos dos cultos, participamos das orações, participamos das reuniões, mas Cristo não é mais suficiente. Então, fique com isso, analise, comente, curta, compartilha. Nós precisamos, querido, levar o máximo possível a palavra de Deus como ela é. Simples, pura, verdadeira e potente, porque ela é o poder de Deus. Então, eu deixo esse vídeo para você. Que Deus te abençoe, que você reflita. Cara, se liga. Será que você já não abandonou a fé? Cristo ainda é suficiente para ti? A palavra dele é suficiente para ti? Aquilo que ele já te prometeu na palavra, será que ainda é suficiente para ti? Ou você está em busca de outras coisas? Pensa nisso, reflete. Deus abençoe.